Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog de João Maria Andarilho Top, seu blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos a esse espaço, você que me acompanha de longa data. Fico muito feliz e agradecido por isso. Hoje, dia 11 de julho de 2023, no meu relógio são exatamente 13 horas e 10 minutos em ponto. Eu falo ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba. Estou aqui em Indaiatuba com a minha madre, com minha madre, né? Estamos aqui fazendo algum trabalho aqui, enfim. Então, meu amigo, minha amiga, Indaiatuba também pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, essa podcast no formato específico para o YouTube. Estamos ao vivo pelo Spreaker Podcast e ele transforma sua podcast automaticamente no formato para o YouTube. É gratuito numa certa quantia e, enfim, se você achou longa essa introdução, é só adiantar a introdução em 1 minuto e meio, tá bom? Então, dito isso aí, meu amigo e minha amiga, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre observações do cotidiano, né? Por João Maria Andarilho Tópico. Então eu me auto-intitulo Andarilho, né? Porque gosto muito de caminhar, andar e observar as pessoas, né? E conversar com todo tipo de pessoa. Não faço acepções de pessoas, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer acepção de pessoas. E a gente tenta conversar com todas as pessoas e observar o cotidiano. Do cotidiano a gente consegue ter uma fração da sociedade ali, enfim. E no dia de hoje, aqui em Indaiatuba, aconteceu um fato interessante, né? A cidade é tranquila, mas a gente vê aí certas pessoas, né? Que o idiota, né? Fazem coisas estúpidas e você vê esse número de pessoas aumentando cada vez mais. Na escola austríaca, certa feita, eu escutei uma aula do professor Lauro de Carvalho, uma citação que ele fazia, não me recordo de quem foi, se foi von Bawerk ou von Mises, né? Foi um desses pessoal da escola austríaca, né? Que ele dizia sobre a estupidez criminosa, onde você deveria saber sobre certas situações e você, se não sabe, você é penalizado por não saber. Eu sempre estou citando isso, né? Então vi um motoqueiro. A rua estava tranquila, uma cidade tranquila, todo mundo andando tranquilo. De repente ele quis acelerar e fazer manobras zigue-zagueando, inclinando muito a moto e acelerando. Quase que ele bate, quase que ele vai ao chão. E ele era um entregador, hein? Isso eu observei hoje. Aí tinha umas senhoras, né? Viram aquilo, pra que fazer isso, né? Eu passei e imediatamente falei, né? Pô, se ele tem tanta habilidade assim, por que não vai praticar motocross e vai ganhar dinheiro? Mas ele põe a vida dele em risco e a vida das outras pessoas, né? Então, a gente vê a imprudência e esse comportamento violento. Teve uma época, não sei se vocês lembram, tinha uma brincadeira que o pessoal ficava pulando e dava um rodo, uma rasteira no companheiro, no amigo, na amiga, e eles caíam. Isso aí viralizou. Umas brincadeiras estúpidas, idiotas. E as pessoas idiotas estão crescendo cada vez mais, né? E você vê certos vídeos que são direcionados para as crianças, né? Os conteúdos, eu estou sempre vendo assim das minhas sobrinhas, né? A gente vê, pô, meu irmão, esses caras, o que esses caras estão fazendo? Meu Deus. E a gente vê esse crescimento. Um outro fato que eu observo, que nas cidades também, né, nas praças, né? Aqui as praças são muito bem cuidadas aqui na cidade de Indaiatuba, né? As praças em Americana, algumas são bem cuidadas, né? Mas a grande maioria daquele jeito. Você que mora em Americana sabe, eu moro lá. E você vê o aumento das pessoas que moram nas ruas e dormem nas praças ali ou nos entornos ali da cidade. Você vê esse movimento crescendo, né? Então, o que acontece? O que está acontecendo, né, com o ser humano, né? Está desacorçoando. Tinha uma expressão que eu ouvia muito lá no Nordeste, a pessoa ficou desacorçoada, né? Então ela caiu num nível baixo. São observações que nós fazemos, né? Então
o sociólogo, ele deve se debruçar por isso aí e tentar melhorar a situação das pessoas. Então, uma cidade que está sempre cuidando, não deixando propagar e cuidando, você vê que tem cidades que são menos violentas que outras cidades, tem mais acolhimento, tem menos violência, tem menos pessoas abandonadas, enfim. Por que isso acontece? As políticas públicas podem fazer parte disso? Pode ser. Pode ser também a burocracia, menos burocracia, porque a burocracia também gera impedimentos, no sentido de que, por exemplo, ontem, antes de vir para Indaiatuba, eu estava em Americana. E eu tenho um passe e bilhete da MTU, né? Então eu fui carregar meu bilhete lá no terminal central em Americana. E tinha uma senhora na minha frente que quando chegou a vez dele, a moça falou assim, ó, ela ia fazer os papéis para pegar o vale transporte, né? E a moça falou, agora eu vou fechar porque eu vou almoçar, vai ter uma hora de almoço. Mas mesmo assim ela me atendeu, carregou meu celular e foi almoçar. Então, a burocracia, o Estado, os agentes, né, que fazem parte, você que participa disso aí, você que é atendente ou não, às vezes, e a senhora saiu correndo do serviço, não fez horário de almoço, para chegar lá, faltava 1 minuto para ela ir almoçar, ela não atendeu a pessoa, porque ela ia comprometer o horário de almoço daquela pessoa, ela iria perder aí, que fosse 10 minutos, ou menos que isso, para atender a pessoa, e a pessoa tem que se deslocar de novo um outro dia, correr, Deus lá sabe quando, para conseguir ter a sua questão. Então o Estado, ele cria um aparato que gera uma grande burocracia, e tem cidades que cada vez mais dificulta a vida do cidadão, e tem outras cidades que tentam facilitar de algum modo a vida do cidadão, né? Então você vê, por exemplo, né, como que você tem um espaço, né, que só tem uma pessoa, que não pode ter revezamento para dar continuidade no atendimento. As vidas das pessoas tão dinâmicas, né? Então, como que é isso aí, né? Então a pessoa vai parar, deixar de funcionar, né? E a pessoa quer recarregar o cartão, mas não tem uma maquininha, que nem em São Paulo, você vai em São Paulo, em Osasco, ali nas estações do metrô, do trem, ou espalhadas pela cidade, você tem lá a maquininha para você recarregar o cartão, você tem postos ali para você conseguir jogar seus documentos, fazer seu vale transporte. Então você vê a burocracia, a facilidade de acesso ao serviço, para não empacar a vida do cidadão, da cidadã brasileira. Então, são observações que nós fazemos do cotidiano, né? E nesse sentido, nós temos aqui o crescimento das pessoas idiotas, estúpidas, né? Que fazem coisas assim, né? Você viu a torcedora do Palmeiras morreu, coitadinha, com um estilhaço de garrafa. Olha o nível que está chegando, né? Então parece que sei lá o que está acontecendo. A gente até sabe, né? Mas vai ficar para um outro momento. Mas nós só fazemos as observações e ficamos tristes com tudo isso, né? É burocracia, é estupidez, é os idiotas úteis aí crescendo cada vez mais. É o QI das pessoas, infelizmente, tá ficando mais bruto, né? E tá diminuindo cada vez mais. Se você não usa seus neurônios, alguma coisa vai acontecer, meu amigo. Não tem mágica, né? Se você se comporta como uma pessoa idiota, você vai ser idiota. Você vai fazer coisas idiotas, estúpidas, né? Então, é complicado. Então, isso aqui são nossas observações, né? Do cotidiano aí. Isso aqui é #1 aqui. Vamos fazer uma série de vídeos assim. Vou fazer uma playlist aqui. Eu estou em trânsito aqui. Quando eu chegar em casa lá, eu vou conseguir editar certinho as playlists ali para que você possa acessar, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui nesse dia a dia. Então, olha quanto trabalho temos que fazer, né? Então a gente vê que as pessoas que estão na rua, quando a prefeitura chega, a assistência social chega e tenta acolher aquela pessoa, quando está poucas pessoas, a chance de aumentar é bem menor a chance, né? Mas se você cria um descaso, você não tem um olhar, você vai se habituando a ver aquilo, a pessoa largada na rua, no chão, você vai ficando insensível.
Então você vai se habituando àquela coisa que não deveria ser hábito, não deveria ser normal. Não, isso aqui não é normal, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que socorrer aquele ente que faz parte da sociedade. Ninguém vai ficar para trás. E a gente vê nas universidades, nas faculdades, muita pesquisa, mas pesquisas relevantes que vão impactar na sociedade, a gente vê poucas, ou quase nada. Então é isso aí. São observações de um rapaz latino-americano, sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, e vindo do interior, estou no interior, e a gente observa tudo isso, olha quanto trabalho podemos fazer aí. Nós temos burocracia, nós temos o crescimento dos idiotas, nós temos mortes estúpidas de maneira estúpida, que você fica chocado, né, com essa coisa. Isso aí não é normal, não podemos aceitar isso, né, temos que melhorar essa condição. E quando você vê que um crime não é punido, né, um crime pequeno, um crime médio, um crime leve, um crime pequeno, um crime médio, não são punidos, a tendência do criminoso é ir evoluindo para o crime grave, né? Então, quando você pune o crime, né, vigiar e punir, né? Tem um livro que fala muito sobre isso aqui, tem uma visão diferente, mas é interessante, né? Foucault falando sobre vigiar e punir essa sociedade, né? A sociedade da vigilância, né? Então, o cidadão de bem, ele se encontra numa situação que ele está vulnerável, né? E o que nós observamos também? Que dessa ebulição vai surgir alguma coisa. Infelizmente, para bem ou para mal, né? Como nascem os vigilantes, né? Aqueles tem os vingadores, né? E tem os vigilantes, né? Os vigilantes são aquele lá da DC, né? Que eles tentam aí ajudar a sociedade do crime. Você vê o surgimento do Batman, né? Aí você tem o Batman, você tem aí os Vingadores, tem o Homem de Ferro, né? É o crime que tentam combater. Você tem aí os Punhos de Ferro, Punho de Aço, enfim. Você tem aí Lucas Cage, né? Aquele seriado interessante, né? Aquele desenho. E você tem outros heróis aí, né? Mas para que tenha o herói, você tem o vilão. E o que acontece? Nós temos aqui a figura do crime e não tem um contraponto a esse estado essa atmosfera, né, criminal, né? Então, o sujeito criminal ele vai evoluindo na escala de violência, e se ele fosse reprimido antes, ele não ia progredir na violência. A gente vê as mulheres, coitadas, sendo mortas aí, começa com um grito mais alto, uma segurando o braço, daqui a pouco tá batendo, daqui a pouco tá e tal, daqui a pouco tá furando, e daqui a pouco matou a mulher inocente lá. Mais uma vítima da sociedade, meu Deus. Então, a gente tem que punir os crimes pequenos e leves, para que o delinquente não avance na escala, o criminoso na escala da violência, né? E não chegue no crime grave, né? Esse que é o ponto. Então as pessoas ficam passando a mão na cabeça, né? E aquilo vai se transformar num monstro, num Leviatã, né? Aí nós estamos ferrados. Então são observações que nós fazemos do cotidiano nesse dia de hoje aí. Obrigado a todos pela participação. Só foi conversas ao vento aí. E é isso aí. Duvide de tudo, pois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais.